O silêncio tomou conta do tribunal quando a voz do juiz cortou a tensão, lendo palavras que jamais deveriam ter sido divulgadas ao público. A compostura de Harry se desfez num instante, seu rosto empalidecendo, enquanto os pensamentos mais íntimos de Meghan ecoavam pelas paredes de mármore. O que foi revelado naquelas mensagens mudaria tudo o que pensávamos saber sobre a saga Sussex. A bomba no tribunal. A cena dentro do Tribunal Superior de Londres, naquela manhã fria de janeiro, era diferente de tudo que os observadores da realeza haviam testemunhado em décadas. O príncipe Harry estava sentado, rígido, no banco das testemunhas, com os nós dos dedos brancos enquanto segurava o corrimão de madeira à sua frente. O que havia começado como um processo rotineiro de privacidade contra um importante tabloide britânico havia repentinamente tomado um rumo devastador que ninguém, muito menos o próprio Harry, poderia ter previsto. A juíza Margaret Thornbury ajustou seus óculos de leitura e pigarreou, com uma expressão grave, enquanto se preparava para se dirigir ao tribunal. A defesa apresentou o que alegava ser prova crucial: mensagens obtidas por meio de descoberta legal, que, segundo eles, eram essenciais para o caso. A equipe jurídica de Harry lutou desesperadamente para manter essas comunicações em sigilo, entrando com pedidos de emergência que suscitaram preocupações sem precedentes com a privacidade. Mas o juiz decidiu naquela manhã que o interesse público prevalecia sobre as alegações de privacidade e que as mensagens seriam lidas nos autos do processo. Quando o juiz começou a ler, as primeiras linhas pareceram bastante inocentes. Meghan fala sobre rotinas diárias, frustrações com a cobertura da mídia e planos para a educação dos filhos. Mas então, o tom mudou drasticamente. As mensagens revelaram um lado da duquesa que contradizia anos de declarações públicas cuidadosamente elaboradas. Havia discussões calculadas sobre estratégias de mídia, planos deliberados para escalonar certos anúncios e obter o máximo impacto. E, o mais prejudicial de tudo, comentários desdenhosos sobre membros da família real que iam muito além das revelações já tornadas públicas em entrevistas e na série do casal na Netflix. A reação de Harry foi imediata e visceral. Os presentes no tribunal naquele dia descreveram como seu rosto pareceu desmoronar. A compostura cuidadosamente mantida por um homem que passou a vida inteira sob os holofotes finalmente sucumbiu ao peso do que estava sendo exposto. Suas mãos começaram a tremer visivelmente. Uma desenhista forense revelou mais tarde que teve que parar de desenhar, porque a expressão de angústia de Harry era dolorosa demais para ser retratada. As mensagens não paravam de chegar, cada uma aparentemente mais prejudicial que a anterior. Referências a uma estratégia de longo prazo para obter a simpatia do público. Discussões sobre quais membros da família poderiam ser úteis e quais representavam obstáculos à sua independência. Conversas estratégicas sobre o momento ideal para sua saída dos deveres reais, de forma a coincidir com o máximo de atenção da mídia. Cada palavra lida em voz alta contradizia a narrativa de decisões espontâneas tomadas sob coação que o casal havia apresentado ao mundo. Os seguranças se aproximaram à medida que o desconforto de Harry se tornava mais evidente, preocupados com a possibilidade de ele precisar de atendimento médico. Seu advogado principal solicitou um breve recesso, mas o juiz negou o pedido, afirmando que a apresentação das provas deveria continuar sem interrupções. A galeria pública, lotada de jornalistas e observadores da realeza, permaneceu em silêncio atônito, muitos digitando freneticamente em seus celulares, apesar da proibição oficial do uso de dispositivos eletrônicos. As mensagens que mudaram tudo. O conteúdo específico das mensagens de Meghan revelou um cenário que comentaristas da realeza passariam semanas analisando.
Escritas entre o final de Language Not Registered for Generation e meados de Language Not Registered for Generation, elas representavam uma correspondência privada, principalmente entre Megan e uma amiga próxima que mora na Califórnia, alguém que ela conhecia desde os tempos de atriz e em quem confiava plenamente. O que Megan não sabia era que essa amiga estava cooperando com a equipe jurídica do tabloide, fornecendo acesso ao histórico de mensagens em troca de uma compensação não divulgada e proteção legal. A primeira categoria de revelações prejudiciais centrou-se nos acordos financeiros do casal e nas suas relações com várias empresas de comunicação social. Mensagens mostravam Megan a discutir valores específicos em dólares para potenciais acordos, ponderando os prós e os contras de diferentes parcerias com base não em valores pessoais, mas na gestão da imagem e no posicionamento da marca. Uma troca de mensagens particularmente chocante revelou-a a calcular exatamente quanto tempo precisariam de manter certas posições públicas antes de mudarem para posições mais lucrativas comercialmente, sem parecerem hipócritas. Ela havia escrito bastante sobre o contrato deles com a Netflix, descrevendo-o como nosso plano de aposentadoria e discutindo como poderiam distribuir o conteúdo sobre a família real por vários projetos para maximizar os lucros. Havia avaliações francas sobre quais histórias da família real gerariam mais interesse público e, portanto, mais valor. Uma mensagem observou friamente que qualquer coisa envolvendo Catherine teria potencial e discutiu como poderiam aproveitar essa dinâmica sem ultrapassar os limites legais em relação à difamação. A segunda categoria foi ainda mais profunda, abordando as relações pessoais dentro da família real. As descrições privadas de Megan sobre vários membros da família pouco se assemelhavam às críticas ponderadas feitas em entrevistas públicas. O príncipe William foi mencionado em termos depreciativos que não podem ser repetidos em público. Catherine foi descrita com um nível de virulência que chocou até mesmo repórteres experientes da realeza, que pensavam já ter ouvido de tudo. Mas talvez o mais doloroso para Harry tenham sido as mensagens sobre seu próprio pai, agora Ray Charles, que revelaram um nível de manipulação e planejamento estratégico sobre o relacionamento deles que parecia reduzir os laços familiares a meras considerações táticas. A terceira categoria revelou extenso treinamento e roteirização do que havia sido apresentado como os pensamentos e sentimentos autênticos e espontâneos de Harry. As mensagens mostravam Meghan elaborando frases específicas para Harry usar em entrevistas, ensaiando momentos emocionais para obter o máximo impacto e até mesmo praticando certos momentos de vulnerabilidade para garantir que ficassem bem nas fotos. Certifique-se de que ele se emocione ao falar sobre Diana, dizia uma mensagem. Discutiam a preparação para uma importante entrevista na televisão. Captar a emoção no meio da frase sempre funciona. Havia discussões detalhadas sobre as sessões de terapia de Harry e como as informações delas poderiam ser usadas estrategicamente em declarações públicas. Aparentemente, Meghan havia anotado as memórias e traumas mais dolorosos de Harry, catalogando-os por seu potencial valor midiático. Uma mensagem particularmente arrepiante discutia a espera pelo momento certo para revelar certos detalhes sobre os problemas de saúde mental de Harry, planejando a divulgação para coincidir com o lançamento de um produto ou evento de mídia que precisasse de publicidade adicional. A voz da juíza foi ficando mais baixa enquanto ela lia essas passagens, o peso das revelações parecendo afetar até mesmo seu distanciamento profissional. No banco das testemunhas, Harry estava curvado para a frente, com os cotovelos nos joelhos e a cabeça entre as mãos. Aqueles que estavam sentados mais perto dele relataram ter ouvido sons abafados que poderiam ter sido soluços. Seus seguranças estavam por perto,
sem saber se deveriam intervir ou manter uma distância profissional. O que tornou essas revelações particularmente devastadoras não foi apenas o seu conteúdo, mas as suas implicações. Elas sugeriam um nível de cálculo e manipulação que transformou toda a narrativa de Sussex, de uma trágica história de amor sobre um casal lutando contra o preconceito institucional, em algo muito mais cínico. Cada lágrima derramada em entrevistas televisionadas, cada declaração sincera sobre a dor familiar, cada alegação de autenticidade e veracidade agora precisava ser reexaminada sob a ótica dessas comunicações estratégicas. Os advogados de defesa mantinham expressões cuidadosamente neutras, cientes de que haviam desferido um golpe decisivo no caso de Harry. O processo por violação de privacidade, que tratava da publicação não autorizada de informações pessoais, agora parecia quase trivial em comparação com o que estava sendo voluntariamente registrado em domínio público por meio dos canais legais adequados. A equipe de Harry parecia devastada, mexendo em papéis com as mãos trêmulas e passando bilhetes com crescente desespero atrás dos muros do palácio. Para entender como a situação se deteriorou a esse ponto, é preciso relembrar os anos de tensões crescentes entre os Sussex e a família real, bem como a mídia britânica. O que começou como um romance de conto de fadas entre um príncipe e uma atriz americana transformou-se gradualmente em um amargo conflito público, que já havia custado caro a ambos os lados. Mas essa revelação no tribunal representou um novo obstáculo, um ponto a partir do qual a recuperação parecia impossível. O relacionamento entre Harry e Meghan sempre foi intenso e rápido. Eles se conheceram no verão de Language Not Registered for Generation, ficaram noivos no final de Language Not Registered for Generation e se casaram em uma cerimônia televisionada mundialmente em maio de Language Not Registered for Generation. Desde o início, houve tensões com a mídia, algumas delas, sem dúvida, enraizadas no racismo e no tratamento injusto. Outras, no inevitável escrutínio que acompanha o casamento com a família mais famosa do mundo. Meghan teve dificuldades com a transição de atriz de Hollywood para duquesa da realeza, achando as restrições e os protocolos sufocantes de maneiras que aparentemente não havia previsto. Segundo fontes do palácio, já havia sinais de alerta que a equipe do palácio tentou abordar diplomaticamente. A abordagem de Meghan aos deveres reais foi descrita como mais transacional do que tradicional, com questionamentos sobre o valor de cada compromisso e uma relutância em participar de eventos que não se alinhavam aos seus interesses de imagem pessoal. Essas preocupações foram levantadas com cautela junto a membros da corte, que tentavam explicar a natureza peculiar do serviço real e suas exigências, por vezes aparentemente arcaicas. Mas as mensagens lidas na corte sugeriam que esses conflitos iniciais haviam sido deliberadamente amplificados, em vez de resolvidos. Meghan havia escrito para sua amiga sobre a coleta de provas de maus-tratos, documentando incidentes e interações com vistas ao seu eventual uso público. Ela descreveu sentir-se presa pela instituição, mas também discutiu maneiras estratégicas de construir um argumento sólido para sua eventual saída. Isso sugeria um nível de premeditação que contradizia a narrativa de uma fuga espontânea e desesperada de circunstâncias insuportáveis. A decisão de se afastar dos deveres reais, anunciada em janeiro de Language Not Registered for Generation e foi apresentada como uma escolha dolorosa, porém necessária, feita sob extrema pressão. O casal descreveu sentir-se desamparado e desprotegido pela instituição, levado a medidas desesperadas pelo tratamento recebido. Mas as mensagens revelaram um extenso planejamento e estratégia que haviam começado meses antes, incluindo consultas com empresas de relações públicas americanas
e uma modelagem financeira detalhada do potencial de ganhos pós-saída da realeza. Uma troca de mensagens particularmente reveladora discutiu o momento do anúncio, que notoriamente pegou a rainha e outros membros da família real de surpresa. Meghan havia escrito sobre as vantagens de anunciar unilateralmente em vez de negociar, descrevendo como o impacto do anúncio geraria uma cobertura midiática mais favorável e colocaria o palácio na defensiva. A mensagem terminava com um emoji de riso e as palavras: A entrevista com Oprah em Language Not Registered for Generation incluiu alegações explosivas sobre racismo dentro da família e falta de apoio institucional para os problemas de saúde mental de Meghan. A série documental da Netflix aprofundou ainda mais o assunto, com Harry falando sobre seus traumas de infância e o casal se apresentando como vítimas de um sistema disfuncional e, por vezes, cruel. Mas as mensagens agora lidas no tribunal revelaram um extenso preparo e roteiro para essas aparições. Meghan discutiu com uma amiga quais alegações gerariam mais simpatia, quais membros da família poderiam ser criticados sem consequências legais e como estruturar sua história para maximizar tanto o apoio público quanto as oportunidades comerciais. A entrevista com Oprah, apresentada como uma catarse, um alívio de uma dor antiga, aparentemente foi amplamente ensaiada, com afirmações específicas cuidadosamente elaboradas para causar impacto dentro do palácio. A reação a essas revelações foi controlada com esmero, mas profundamente sentida. Segundo relatos, o rei Charles foi informado das mensagens antes de serem lidas no tribunal. Com tempo para se preparar para a inevitável tempestade midiática, ela ofereceu apenas uma resposta direta. A instituição deve funcionar com clareza. Essa sempre foi a minha posição. Sua falta de sentimentalismo gerou admiração e críticas. Alguns a elogiaram por priorizar o dever em detrimento da emoção. Fontes próximas ao rei o descreveram como profundamente triste, mas não totalmente surpreso, pois já suspeitavam há tempos que os ataques públicos continham elementos de exagero ou posicionamento estratégico. A reação do príncipe William foi descrita como uma mistura de vindicação com raiva persistente, sentindo que seus alertas sobre o caráter de Meghan haviam se provado corretos da maneira mais pública possível. Catarina, a princesa de Gales, que havia sido particularmente visada em algumas das mensagens reveladas, manteve seu característico silêncio público, mas foi descrita por amigos como magoada e perplexa com o nível de animosidade dirigido a ela em comunicações privadas. As mensagens incluíam especulações sobre o estado mental de Catarina, seu casamento e suas capacidades como mãe, tudo apresentado com uma crueldade casual que parecia destinada a diminuí-la e humilhá-la. As implicações mais amplas para a monarquia foram significativas e ainda estão se desdobrando. A instituição resistiu a muitas tempestades ao longo dos séculos, mas o ambiente midiático moderno tornou cada crise mais intensa e mais difícil de administrar. As revelações sobre a comunicação estratégica de Meghan levantaram questões sobre tudo o que os Sussex disseram publicamente nos últimos anos. Quão genuíno? Quanto havia sido calculado para causar impacto? Ainda se podia confiar em alguma coisa? O desmoronamento. Enquanto o juiz continuava a ler o extenso histórico de mensagens, o visível sofrimento de Harry tornou-se a história dentro da história. Observadores do tribunal notaram que ele parecia envelhecer anos em questão de horas, seu rosto assumindo uma aparência abatida e vazia que as fotografias capturariam e disseminariam pelo mundo em minutos. O príncipe orgulhoso e desafiador, que entrara no tribunal naquela manhã, fora substituído por um homem destruído, confrontando a possibilidade de que toda a sua vida nos últimos anos tivesse sido construída sobre manipulação e cálculo.
As mensagens mais devastadoras para mim surgiram perto do final da apresentação das provas. Foram trocas de mensagens em que Meghan falava do próprio Harry com uma franqueza, de uma frieza de tirar o fôlego. Ela o descreveu como útil, mas difícil, alguém cujo status na realeza e trauma familiar lhe proporcionavam recursos incríveis, mas cujas necessidades emocionais eram exaustivas e exigiam constante atenção. Ela havia escrito sobre as sessões de terapia dele em termos estratégicos, discutindo quais revelações poderiam ser guardadas para projetos futuros e quais eram muito pessoais ou juridicamente arriscadas para serem divulgadas. Em uma passagem particularmente brutal, Meghan escreveu sobre o amor de Harry por sua família, apesar de tudo, descrevendo-o como comovente e patético, e algo que precisava ser cuidadosamente controlado para não interferir em seus planos. Ela discutiu suas ocasionais expressões de dúvida sobre o caminho escolhido, seus momentos de saudade de casa e arrependimento, como problemas a serem resolvidos, em vez de sentimentos a serem honrados e explorados. O tom clínico, quase desdenhoso, dessas avaliações sugeria uma dinâmica de relacionamento muito diferente da parceria amorosa e de apoio que apresentavam ao mundo. Havia também mensagens sobre seus filhos, Archie e Liet, que levantavam questões incômodas sobre as decisões e motivações parentais. Discussões sobre o quanto compartilhar publicamente sobre as crianças, quando divulgar fotografias, se deveriam trazê-las ao Reino Unido para eventos familiares, tudo parecia ser calibrado com base no impacto na mídia e no valor de relações públicas, em vez do bem-estar ou da privacidade das crianças. Uma das mensagens discutia o uso do primeiro aniversário de Liet, que por acaso coincidiu com as comemorações do jubileu de platina da falecida rainha, para lembrar a todos que existimos e gerar cobertura simpática durante um evento familiar que não era sobre eles. A revelação sobre as crianças parece ter sido o que finalmente abalou Harry por completo. Segundo várias testemunhas, ele começou a chorar abertamente no banco das testemunhas, seus ombros tremendo com soluços que podiam ser ouvidos em todo o tribunal. Seu advogado principal solicitou novamente um recesso, desta vez com mais veemência, argumentando que seu cliente não tinha condições de continuar. O juiz, talvez comovido pelo evidente sofrimento, concordou com um intervalo de Language Not Registered for Generation Minutos, e Harry foi escoltado para fora do tribunal por sua equipe de segurança, protegendo-o das câmeras que se aglomeravam do lado de fora. Durante o recesso, consultas frenéticas ocorreram no corredor externo. A equipe jurídica de Harry enfrentava uma situação devastadora. O processo por violação de privacidade que haviam iniciado era agora irrelevante em comparação com os danos causados pelas provas obtidas legalmente. Ela havia passado anos reconstruindo sua reputação, transformando-se de uma figura controversa em uma respeitada rainha consorte, defensora do meio ambiente e detentora de uma dignidade discreta. Em vez disso, ele se viu navegando por fraturas familiares, incertezas quanto à saúde e decisões que deixaram cicatrizes que nenhuma declaração pública poderia curar. A ideia de ser relegado a deveres cerimoniais a incomodava profundamente. Eles discutiram opções para minimizar os danos, possíveis propostas de acordo, maneiras de distorcer as revelações, mas a simples verdade era inescapável. As mensagens falavam por si mesmas, e nenhuma manobra legal poderia apagar o que havia sido dito. O próprio Harry estava inconsolável durante o intervalo, alternando entre lágrimas e um silêncio atônito. Aqueles que conversaram com ele o descreveram como um homem em choque, incapaz de processar todas as implicações do que estava sendo revelado. Ele aparentemente sabia que algumas mensagens pessoais poderiam ser divulgadas como parte do processo legal, mas não havia previsto a abrangência ou o conteúdo do que a defesa havia obtido.
A constatação de que sua esposa havia falado dele, do relacionamento deles e dos filhos em termos tão calculistas, enquanto apresentava uma imagem completamente diferente para ele pessoalmente, foi claramente devastadora. Quando o julgamento foi retomado, Harry parecia ainda pior do que antes. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, seu rosto manchado de tanto chorar. O juiz perguntou se ele estava em condições de continuar, e ele assentiu em silêncio, parecendo ter perdido a capacidade de falar. O que se seguiu foi talvez ainda mais prejudicial. Mensagens de meses mais recentes, escritas após o lançamento dos vários projetos midiáticos do casal, e quando a extensão total de sua campanha pública contra a família real ficou clara, mostravam Meghan discutindo as próximas fases de sua estratégia de mídia, incluindo um possível livro de memórias sob sua perspectiva e conteúdo documental adicional. Ela escreveu sobre como explorar ao máximo as histórias restantes sobre a família real para obter o máximo valor comercial, discutindo quais segredos ainda poderiam ser revelados e como programar essas revelações para obter o impacto ideal. Havia um caráter arrepiante na forma como ela inventariava os bens restantes, incluindo os relacionamentos de Harry com primos e antigos amigos, que ainda não haviam sido discutidos publicamente. O mais perturbador eram as mensagens que sugeriam que ela já estava planejando várias contingências, incluindo a possibilidade de Harry eventualmente querer se reconciliar com sua família ou retornar ao Reino Unido. Ela havia escrito sobre a importância de manter um seguro na forma de histórias e revelações guardadas, que poderiam ser usadas, se necessário, para impedir uma reconciliação. As mensagens retratavam um relacionamento onde os sentimentos e desejos genuínos de Harry eram vistos como ameaças potenciais a serem controladas, em vez de perspectivas válidas a serem respeitadas. Quando a juíza terminou de ler as provas, mais de 4 horas haviam se passado. O tribunal ficou em pesado silêncio enquanto ela tirava os óculos e guardava os documentos. Harry permaneceu abatido no banco das testemunhas, olhando para o nada, com o rosto imbuído de devastação. O juiz anunciou que a sessão seria suspensa por aquele dia e retomada na manhã seguinte. Mas estava claro para todos os presentes que algo fundamental havia mudado. Aquilo não era mais apenas um processo legal. Era a desintegração pública de um casamento e o colapso total de uma narrativa pública cuidadosamente construída. Reação pública e consequências para a família real. O impacto das revelações no tribunal se espalhou com velocidade e força sem precedentes. Poucos minutos após o encerramento da sessão do tribunal, os primeiros alertas de notícias começaram a chegar aos celulares em todo o mundo. As redes sociais explodiram com reações que variavam do choque à vindicação, passando pelo êxtase. As hashtags relacionadas ao caso se tornaram tendência global em menos de 1 hora, com milhões de pessoas opinando sobre o que as mensagens revelavam e o que significavam para a marca Sussex e para a família real em geral. Para muitos que se mostraram céticos em relação à narrativa dos Sussex desde o início, as mensagens soaram como uma confirmação. Comentaristas da realeza que questionaram certos aspectos da história de Harry e Meghan, muitas vezes enfrentando acusações de racismo ou parcialidade por fazê-lo, apontaram as revelações como prova de que suas preocupações eram legítimas. As mensagens parecem confirmar as suspeitas de que pelo menos algumas das declarações públicas do casal foram exageradas, estrategicamente planejadas ou totalmente fabricadas para causar impacto. Mas também houve um grupo significativo que se sentiu profundamente desconfortável com a exposição pública de mensagens privadas, independentemente do seu conteúdo.
Defensores da privacidade argumentaram que todos, até mesmo figuras públicas, mereciam uma esfera de comunicação privada onde pudessem falar livremente sem medo de julgamento público. O método pelo qual as mensagens foram obtidas, por meio da cooperação de um amigo com a equipe jurídica de um tabloide, foi considerado por muitos uma traição que dizia tanto sobre o amigo quanto sobre Meghan. Dentro da família real, a reação foi cuidadosamente calculada, mas inconfundível. O Palácio de Buckingham divulgou um breve comunicado expressando tristeza pela situação e observando que algumas questões são melhor resolvidas em privado, dentro das famílias. A sobriedade do comunicado foi interpretada por observadores da realeza como um sinal de força, uma recusa em se vangloriar ou atacar, apesar de anos de críticas públicas por parte dos Sussex. Dizia-se que o rei Charles permanecia aberto a uma eventual reconciliação com seu filho, embora assessores reconhecessem que as revelações haviam complicado uma situação já difícil. O príncipe William e a princesa Catherine mantiveram sua agenda pública sem comentários, comparecendo a um compromisso previamente agendado no dia seguinte à sessão do tribunal, demonstrando compostura e profissionalismo. Pessoas próximas a William sugeriram que ele sentia uma mistura complexa de emoções: tristeza pelo irmão, raiva pela forma como sua família havia sido tratada e preocupação com as implicações a longo prazo, tanto para Harry pessoalmente quanto para a instituição da monarquia. Catherine foi descrita como tendo chegado a um ponto de distanciamento emocional do drama dos Sussex, concentrando-se, em vez disso, em sua própria família e deveres. As implicações comerciais foram imediatas e graves. Segundo relatos, a Netflix realizou reuniões de emergência para discutir sua relação contínua com os Sussex, ponderando o valor da ligação com a realeza em relação ao risco reputacional de ser associada ao que estava sendo cada vez mais retratado como uma manipulação calculada da simpatia pública. Diversas grandes marcas que tinham parcerias ou associações com Meghan começaram discretamente a se distanciar, com assessores de imprensa citando mudanças nas prioridades de negócios e conflitos de agenda. O livro de memórias de Harry, Spare, que havia sido um enorme sucesso comercial após seu lançamento, de repente passou a ser alvo de um escrutínio renovado. Os leitores começaram a revisitar trechos à luz das mensagens reveladas, questionando quais partes representavam os sentimentos autênticos de Harry e quais poderiam ter sido influenciadas ou escritas por Meghan. O poder emocional do livro, que havia comovido milhões de pessoas, agora parecia manchado pela possibilidade de manipulação e cálculo, formalizando o que já acontecia informalmente. Isso proporcionaria estrutura, eliminaria ambiguidades e garantiria que a família real funcionasse com uma liderança clara. Mas Charles conhecia a verdade mais profunda. Não se tratava simplesmente de estrutura, tratava-se de poder, de relevância. As pesquisas de opinião pública mostravam mudanças drásticas tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Na Grã-Bretanha, onde os Sussex já enfrentavam um ceticismo significativo, o Ministério das Relações Exteriores também se manifestou, alertando que o vazamento poderia complicar as relações diplomáticas. Parceiros internacionais valorizaram a EST. Os índices de aprovação despencaram ainda mais, com algumas pesquisas mostrando apoio caindo para um dígito. Mais surpreendentemente, a opinião pública americana, que em grande parte simpatizava com a narrativa do casal de escapar de uma instituição racista e ultrapassada, começou a mudar drasticamente. As mensagens revelaram um nível de cálculo e manipulação fria que os americanos, independentemente de seus sentimentos em relação à monarquia, consideraram desagradável e desonesto. O impacto sobre Meghan, pessoalmente, foi particularmente severo.
Ela havia construído uma marca em torno da autenticidade, compaixão e da coragem de dizer a verdade ao poder. As mensagens reveladas minaram todas essas afirmações, retratando alguém calculista, às vezes cruel e disposta a manipular tanto a opinião pública quanto o próprio marido para obter ganhos pessoais e comerciais. Seus projetos e parcerias existentes enfrentaram reações negativas imediatas, com alguns patrocinadores corporativos encerrando discretamente suas parcerias e outros exigindo a renegociação de contratos. Para Harry, a reação do público foi mais complexa. Muitos expressaram compaixão por um homem que parecia ter sido manipulado por alguém que amava e em quem confiava. A imagem dele desabando no tribunal gerou genuína compaixão, com pessoas comparando sua situação a outros casos de grande repercussão de manipulação emocional ou psicológica em relacionamentos. Mas também houve frustração e raiva direcionadas a ele por participar dos ataques públicos contra sua família e pelos danos causados à reputação da monarquia por meio de sua colaboração com os diversos projetos midiáticos de Meghan. Profissionais de saúde mental analisaram o que as revelações poderiam significar para o bem-estar psicológico de Harry. Vários notaram sinais preocupantes nas imagens e fotografias do tribunal, alertando para o risco de depressão grave ou outras crises de saúde mental quando toda a compreensão da realidade de alguém é repentinamente abalada. Apelos para que Harry buscasse apoio imediato e possivelmente retornasse ao Reino Unido para ficar perto da família foram comuns nos comentários da mídia. No entanto, se ele estaria disposto ou seria capaz de tomar tais medidas, permanecia incerto. O processo judicial em si tornou-se quase secundário em relação ao drama pessoal. Os advogados de Harry entraram com pedidos para que certas mensagens fossem excluídas do registro público por motivos de privacidade, mas o estrago já estava feito. As discussões sobre um acordo tornaram-se mais urgentes, com ambos os lados reconhecendo que a continuação do caso só geraria mais publicidade negativa. O tabloide que estava sendo processado, tendo já alcançado uma espetacular vitória de relações públicas com a divulgação das mensagens, indicou-se aberto a termos razoáveis para um acordo. O que aconteceria a seguir com o casamento deles? As implicações eram potencialmente catastróficas. Harry agora sabia que sua esposa vinha falando dele em termos desdenhosos, às vezes até desdenhosos, enquanto demonstrava uma postura amorosa e compreensiva na vida real. Ele sabia que as decisões que pensava terem sido tomadas em conjunto haviam sido estrategizadas e planejadas por Meghan com a ajuda de uma amiga, com seu papel sendo gerenciado e dirigido, em vez de colaborativo. Ele sabia que suas vulnerabilidades emocionais e traumas familiares haviam sido catalogados e avaliados por seu valor comercial e de relações públicas, em vez de serem tratados com o respeito e o cuidado que um parceiro amoroso deveria oferecer. Conselheiros matrimoniais e especialistas em relacionamentos entrevistados após as revelações foram quase unânimes em sua avaliação de que a recuperação de tal traição seria extremamente difícil, se não impossível. A base da confiança necessária para um relacionamento saudável havia sido completamente abalada. Mesmo que Harry quisesse permanecer no casamento pelo bem dos filhos, ou por seu próprio apego emocional, o conhecimento de como ele havia sido percebido e comentado, inevitavelmente, contaminaria todas as interações dali em diante. Já surgiam relatos de fontes próximas ao casal de que Harry havia se mudado da mansão em Montecito, passando a residir temporariamente em outro lugar, enquanto assimilava o que havia sido revelado. Dizia-se que Meghan estava tentando contatá-lo constantemente, oferecendo explicações e pedindo desculpas.
Segundo relatos, Harry não estava atendendo às ligações dela. Amigos de Harry o descreveram como se sentindo completamente traído e questionando tudo o que pensava saber sobre os últimos anos de sua vida. A possibilidade de divórcio, impensável poucos dias antes para um casal que parecia unido contra o mundo, agora era discutida abertamente por comentaristas da realeza e especialistas jurídicos. Se Harry optasse por terminar o casamento, a guarda de Archie e Liet se tornaria uma grande preocupação, principalmente porque as crianças estão na linha de sucessão ao trono, ainda que remotamente, e possuem títulos dentro da família real britânica. Uma batalha pela custódia entre um membro da família real e uma cidadã americana residente na Califórnia. Mas aqueles que a conheciam bem notaram a tensão em seus ombros, a leve rigidez ao redor dos olhos. Ela sorria para as câmeras, interagia calorosamente com os pacientes, o que tornaria o processo legal complexo e potencialmente muito público. Para Meghan, o caminho a seguir era talvez ainda mais desafiador. Toda a sua identidade pós-realeza havia sido construída sobre o fato de ser vítima de racismo institucional e crueldade, alguém que sacrificou tudo por amor e foi rejeitada por uma família incapaz de aceitá-la. Suas perspectivas comerciais foram gravemente prejudicadas, possivelmente de forma irreparável. As empresas e organizações que estavam ansiosas para se associar a ela, quando ela representava uma postura glamourosa e íntegra contra o preconceito institucional, estavam muito menos interessadas em se conectar com alguém retratada como friamente manipuladora e disposta a explorar o trauma do marido para obter lucro. Vários negócios pendentes foram cancelados ou adiados indefinidamente nos dias que se seguiram às revelações no tribunal. Para a família real, a situação apresentou desafios e oportunidades. Por um lado, as revelações justificaram a sua abordagem mais comedida em relação ao caso Sussex e pareceram corroborar a sua relutância em se pronunciar publicamente sobre as diversas acusações. Por outro lado, ver um membro da família sofrer publicamente foi genuinamente doloroso, especialmente para o rei Charles, que, apesar de tudo, continuava sendo o pai de Harry e desejava ver o filho feliz e saudável. Havia indícios discretos de que, se Harry quisesse retornar ao Reino Unido, seja temporariamente ou permanentemente, seria bem recebido por sua família, não necessariamente para retomar suas funções reais ou sua antiga posição, mas sim como um filho e irmão que passou por uma experiência terrível e precisava de apoio. Resta saber se Harry estaria disposto ou seria capaz de aceitar tal apoio, considerando anos de animosidade e a dificuldade de admitir que talvez estivesse errado em tantas coisas. As implicações mais amplas para a monarquia como instituição ainda estavam sendo debatidas. Alguns argumentavam que a saga de Sussex demonstrava a necessidade de modernização e reforma, mostrando como as pressões e restrições da vida na realeza podiam levar as pessoas a medidas desesperadas. Outros afirmavam que as revelações comprovavam a sabedoria das abordagens tradicionais da realeza em relação à privacidade, discrição e à manutenção de assuntos pessoais longe dos olhos do público. A verdade, como de costume, provavelmente se encontrava em algum ponto entre esses extremos. O que permanecia certo era que aquela tarde de janeiro na Suprema Corte havia mudado tudo. O conto de fadas não terminou com um felizes para sempre, mas com um colapso no tribunal e a exposição pública de traições privadas. As lágrimas de Harry, capturadas em fotografias e vídeos que seriam reproduzidos incessantemente, representavam mais do que dor pessoal. Simbolizavam o desmoronamento de uma narrativa em que milhões acreditavam, a destruição de um relacionamento que parecia transcender fronteiras e unir mundos.
As semanas e meses seguintes trariam mais revelações, mais manobras legais, mais especulações públicas. Harry teria que decidir que tipo de vida queria dali em diante, e se essa vida incluía a mulher, por quem ele havia se sacrificado tanto. Meghan teria que confrontar a discrepância entre a pessoa que apresentava ao mundo e a pessoa revelada naquelas mensagens privadas. A família real teria que lidar com a complexa dinâmica de potencialmente acolher de volta um filho pródigo, mantendo a dignidade e a estabilidade da instituição. Mas naquele dia de janeiro, no tribunal, quando a voz do juiz finalmente se calou e Harry permaneceu abatido e destroçado no banco das testemunhas, nenhuma dessas complicações futuras importava. O que importava era a dor crua e imediata de um homem descobrindo que a vida que ele pensava estar vivendo era algo muito diferente. Aquele momento de percepção, aquele visível desmoronamento da compostura e da certeza, definiria como este capítulo da história da realeza seria lembrado, não como um triunfo ou uma tragédia no sentido clássico, mas como um momento muito humano de devastação vivenciado em um palco público. As revelações daquele tribunal continuam a repercutir nos círculos da realeza e além. À medida que esta história se desenrola, manteremos você atualizado com cada novo detalhe e desenvolvimento. O que você acha dessas revelações chocantes? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma atualização sobre este drama real. A verdade, ao que parece, é muito mais complexa do que qualquer um imaginava.